Talvez vocês nunca tenham reparado, mas de tempos em tempos surge um produto no mercado com alguns defeitos e problemas que podem colocar em jogo toda a reputação do fabricante. E quando isso acontece, a maioria das marcas opta por suspender a fabricação do produto e, em casos mais severos, o retira do mercado. Eu me chamo Ivan Lima e conto para vocês a história de alguns produtos que foram descontinuados ou retirados do mercado. Mas antes de começarmos, que tal você se inscrever no canal, hein? Se você gosta do nosso conteúdo, não esqueça de ativar as notificações. Bom, de início, quero falar de um produto que é bem comum entre todos nós, o celular. Um objeto que está conosco boa parte do nosso dia, seja no nosso bolso ou em nossas mãos, ou do lado da nossa cama, enquanto dormimos. Mas, e quando um celular apresenta problemas que colocam em risco a vida das pessoas? Em setembro de 2016, a Samsung, fabricante número 1 de smartphones no mundo, fez o lançamento antecipado do Galaxy Note 7. Só que, por um pequeno erro na fabricação, a internet ficou repleta de imagens de telefones carbonizados. O motivo? Segundo a própria empresa declarou, os aparelhos apresentavam dois problemas, um de design e outro de soldagem. Eles usaram dois tipos de bateria. Na primeira, houve uma falha no design no canto superior direito, que causou deformações no eletrodo negativo, criando um curto-circuito. Na segunda bateria, por causa da pressão na fabricação, houve um defeito na soldagem, que também causou curtos circuitos e, consequentemente, um superaquecimento dos dispositivos. O resultado? O aparelho teve de ser retirado do mercado de todo mundo. Apesar de todo o alvoroço que a marca causou, a Samsung conseguiu virar a página e apresentou o Samsung Galaxy Note 8 no ano seguinte. E apesar de ter recebido sérias críticas, foi um sucesso de vendas. Com os brinquedos, também acontecem erros que colocam a vida das crianças em risco. Um desses grandes erros aconteceu com a marca Mattel. Em 2006, a Mattel fez recall dos ímãs de bonecas da marca Polly. Em 2007, a empresa efetuou o recall de outros produtos da marca Polly pelo mesmo problema, assim como os cachorros da Barbie e os bonecos do Batman. No mesmo ano, a empresa fez mais 3 recalls de produtos fabricados na China que continham quantidade ilegal de chumbo. No total, foram retirados 21 milhões de brinquedos do mercado. Além disso, vários outros produtos foram retirados, 6 deles que eram comercializados no Brasil. Anos depois, a empresa fez um recall ainda maior e mandou recolher todos os brinquedos fabricados entre 2002 e 2007. A tinta à base de chumbo é ou era usada pela indústria chinesa de brinquedos porque as tintas com níveis mais elevados do metal costumam ser vendidas por 1/3 do preço da tinta com níveis baixos. Por isso, para tentar obter maiores lucros, às vezes as marcas usavam uma tinta mais barata, mesmo colocando a vida das crianças em risco. Ainda no ano de 2007, após as inúmeras retiradas de produtos do mercado, a China proibiu o uso de tinta com chumbo na fabricação dos brinquedos que exportava para os Estados Unidos. Viram como nem as crianças estão salvas? Então agora escute essa. É algo completamente comum entre os pais de crianças muito pequenas comprar aqueles copinhos de bebês. Esses copinhos têm um papel importante na transição da mamadeira para o copo e ainda tem o fato de ser antiderramamento, o que evita que a criança faça sujeira. Porém, em 2016, surgiu uma postagem de 2 mães de Montreal, no Canadá, onde elas estavam encabuladas com o que tinham encontrado dentro do bico das garrafinhas. O objeto estava repleto de mofo e as crianças estavam usando a garrafinha havia alguns dias. As garrafinhas da marca Tommee Tippee
Tinha um problema em uma válvula, que não podia ser completamente desmontada para ser limpa, o que acabava acumulando líquido e, com o passar do tempo, mofando. Após a postagem das mães canadenses, surgiram várias imagens na internet das garrafinhas repletas de mofo. Na época, a fabricante do produto anunciou que iria tirar 3 milhões de unidades do mercado, depois que consumidores relataram que seus filhos tiveram problemas de saúde por causa do mofo. Em 2010, um outro produto para crianças também teve de ser retirado do mercado. O Baby Slings é basicamente uma faixa de tecido que se ajusta ao corpo do adulto por meio de 2 argolas. Essa espécie de canguru possibilita a criança permanecer em diversas posições e aos pais ter os braços e as mãos livres. Algo inovador para as mães, não é? Pois é, mas é preciso tomar cuidado com esse acessório. Em 2010, a empresa Infantino anunciou o recall de mais de 1 milhão desses produtos. Os produtos, que eram comercializados nos Estados Unidos e no Canadá, estavam ligados à morte de 3 bebês. Segundo a Comissão de Segurança de Produtos para o Consumidor dos Estados Unidos, os bebês que morreram podem ter sido sufocados pelo pano do produto. Seriam 2 formas pelas quais os bebês podem ter morrido. Uma delas é com a pressão do nariz e da boca do bebê contra o tecido. A outra, dependendo da posição, é a chance do produto pressionar o corpo de um bebê, ainda sem grande mobilidade, contra a barriga da mãe, prejudicando a respiração. Depois do acontecimento, a comissão passou a alertar que o produto só deveria ser usado com crianças acima de 4 meses. Loucura, né? Bom, outro produto que frequentemente a gente vê as marcas fazendo recall são os carros. Mas um, em específico, ficou marcado na história. Na década de 70, as fabricantes norte-americanas tinham começado a fabricar carros mais compactos e econômicos. A Ford, então, lançou um carro chamado Pinto, nome que, obviamente, fez surgir várias piadas. Lançado em 1971, com o passar dos anos, começaram a surgir algumas reclamações um tanto estranhas. Os carros mais compactos, por algum motivo, pegavam fogo depois de uma colisão traseira. O motivo por que isso acontecia? No caso do modelo compacto, o tanque de combustível estava localizado entre o eixo e o para-choque traseiro. E por ser um carro compacto, a falta de espaço aumentava as chances do tanque ser perfurado. O pior de tudo foi que no ano de 1977, uma revista publicou uma reportagem sobre os carros da Ford que estavam pegando fogo. E ainda descobriu que a marca tinha descoberto a falha ainda na pré-produção. Ao calcular quanto ficaria para colocar um tanque mais seguro, a empresa concluiu que não compensava fazer o investimento. Talvez saísse mais barato pagar indenização para as pessoas que sofressem o acidente. O caso se tornou um verdadeiro escândalo. As autoridades norte-americanas, então, exigiram que a Ford fizesse o recall de 1.400.000 unidades. Todo esse alvoroço rendeu à Ford um processo criminal por homicídio doloso, principalmente depois que 3 mulheres morreram queimadas. Essa foi a primeira vez que uma empresa norte-americana foi acusada de assassinato. E mesmo assim, o júri acabou absolvendo a fabricante de carros. Existe um outro escândalo envolvendo a Ford. Dessa vez, outra marca gigante também está envolvida, a Firestone, fabricante de pneus. Na década de 1990, foram registrados os primeiros acidentes envolvendo os carros do modelo Explorer, equipados com pneus Firestone. E quase todos os capotamentos envolvendo os carros eram causados pelos pneus. Os números sobre os acidentes variam. Alguns falam em 300 mortes, outros em 100. E o número de feridos chega perto dos 1.000. As autoridades norte-americanas iniciaram uma investigação sobre o caso, que terminou com um recall de 6,5 milhões de pneus fabricados entre 1991 e 1996.
Posteriormente, o número chegou a 14 milhões e 400 mil pneus trocados. E, por fim, um dos erros de fabricação mais terríveis de todos os tempos. Em setembro de 1982, uma garotinha de apenas 12 anos ingeriu um comprimido de Tilenol extra forte, que estava envenenado com cianureto. Ela morreu horas depois. Essa era uma das 7 pessoas que acabaram morrendo ao ingerir o medicamento. O caso aconteceu em Chicago, quando a Johnson & Johnson, fabricante do Tilenol, fez um recall do produto e ofereceu uma recompensa para quem encontrasse o responsável. Investigadores descobriram que o medicamento não tinha sido alterado na fábrica e que alguém teve acesso ao almoxarifado, trocou os comprimidos por veneno e os devolveu ao almoxarifado. Depois, os comprimidos foram distribuídos em farmácias e supermercados. Tilenol terrorista, como o caso ficou conhecido, causou prejuízos para a Johnson & Johnson. Mesmo assim, a empresa recebeu elogios por ter conduzido tão bem a crise. O episódio serviu para que a indústria farmacêutica criasse embalagens à prova de adulteração, para que o mesmo não acontecesse mais. Atualmente, o Tilenol é um dos remédios mais famosos do mundo. Esses foram alguns produtos que, por motivos diferentes, mas assustadores, tiveram que passar por um recall ou simplesmente ser retirados do mercado. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima! Tchau!